Olá, jovens! Eu sou a profa Deise Lima e nós vamos para mais uma aula de Física. O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer uma revisão da aula de potência elétrica da parte 3 e também nós vamos resolver os nossos clássicos exercícios. Então vamos lá, pessoal, olha só, o que nós conversamos na aula passada? Nós falamos de fontes e aplicações de energia elétrica no mundo, certo? Nós vimos aí vários gráficos que traziam números, que trouxeram números aí da matriz energética no mundo e a brasileira também da matriz elétrica, certo? Isso aí está lá na aula passada, vocês podem dar uma revisada, tem uns gráficos aí com números bem legais, ok? E também falamos de fontes de energia que são recursos da natureza ou artificiais utilizados para a sociedade, para a produção de algum tipo de energia, certo? Então, nós vimos o que são as fontes de energia, nós vimos que elas podem ser renováveis e não renováveis, e também nós vimos as fontes alternativas de energia, certo? Nas fontes alternativas de energia, nós temos a eólica, proveniente do vento, a solar, né, pessoal? Proveniente do Sol, geotérmica, proveniente do calor do nosso planeta, né, da parte interna, das marés, que é a parte lá das colunas oscilantes, biomassa, né, que é da queima de certas substâncias, como a lenha, né, e outras coisas que nós vimos lá, e a nuclear, que é através da fissão, né, de átomos como de urânio e tório, tá bom? E aqui, pessoal, olha só para a gente relembrar o nosso gráfico aqui, ó, da matriz energética elétrica brasileira. Então, nós vimos ali, né, que disparado está ganhando ali o petróleo, né, e derivados, ok, com 33,1%, tá? E a hidráulica ali vem em segundo com 12%, o gás natural vem ali em terceiro. Já na elétrica, nós vimos na aula passada que o que ganha disparado, que é mais da metade, é o hidráulico, né, pessoal? Que é a 65,2% ali para se produzir energia elétrica, é utilizado como fonte a hidráulica, ok? Nós falamos também de poluição ambiental, porque para se explorar os recursos se produz lixo e essa poluição ela é dada ali nas modalidades que são atmosférica, dos solos, das águas, virtual e sonora. E nós vimos ali que a atmosférica, ela está representando a parte da poluição da atmosfera, né, gente, pelos gases poluentes que são soltos na atmosfera devido à queima aí de certas coisas, ok? Nós vimos também das águas, né, que é o derramamento de substâncias tóxicas na água, tá? E nós vimos outros ali. O que afeta diretamente, vou colocar assim, o ser humano, seria a visual e a sonora, ok? Mas as outras, é claro que afetam também, porque se afetam o globo, né, nos afetam também, ok? E também nós falamos que é importante se liga ali, a reciclagem, né, pessoal? Porque através da reciclagem é que nós vamos pegar aí alguns tipos de lixo e reaproveitar para reutilizar. E aqui nós vimos ali, ó, o símbolo da reciclagem, que cada cor de lixeira dessa daqui representa o descarte de um tipo de material. E nós vimos também a importância da reciclagem, que reduz a quantidade de rejeitos e diminui a procura por novas matérias-primas, né? Redução do lixo e desoneração dos recursos naturais. E a reciclagem ajuda a movimentar a economia, gerando mais empregos e renda. E também ali, ó, formação de cooperativas de reciclagem, como a dos catadores de papel. Outra vantagem, reduz o consumo de energia. Em alguns casos é mais vantajoso economicamente o reaproveitamento de produtos, né, do que a produção de novos materiais. O exemplo que nós falamos na aula passada é o alumínio, né, que é proveniente da bauxita, que para se extrair do solo é caro, né, pessoal? E aqui também nós vimos aí a política dos R's, que envolve repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar, ok? Então é muito importante aí a questão da reciclagem. Olha só, pessoal, fica comigo que daqui a pouco a gente vai resolver exercício. Olá, jovens! Voltamos aqui para os nossos exercícios de sala. Então vamos ler, vamos interpretar, vamos conversar e vamos corrigir. Então vamos para nossas atividades. Se liguem ali, olha só. Atividade de sala.
onde a gente resolve, tira as dúvidas, ok? E vamos lá. E hoje aqui, olha só, foi feito um tópico especial, só questão Enem, tá, pessoal? Então aqui eu já vou começar com as questões Enem, que são questões aí que são bem contextualizadas, que trazem dados, né? Por isso que é importante a gente ter em mente essa questão dos dados, das fontes. E vamos ver aqui, olha só, questão 1. Muitas usinas hidroelétricas estão situadas em barragens. As características de algumas das grandes represas e usinas brasileiras estão apresentadas no quadro abaixo. Então aqui, olha só, nós temos aqui no canto o nome da usina, né, pessoal? Por exemplo, ó, Tucuruí, Sobradinho, Itaipu, Ilha Solteira e Furnas. Aqui é a área alagada devido à construção dessa usina, né, em quilômetros quadrados, ou seja, são duas dimensões, né? Aqui é a potência gerada por cada usina dessa daqui, na terceira coluna, e na quarta coluna é o sistema hidrográfico que é utilizado para essa usina aqui. Então, tá aqui, ó, Rio Tocantins, São Francisco, Paraná e aqui Rio Grande. Vamos continuar. A razão entre a área da região alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício trazido por um projeto hidrelétrico. Como assim, professor? O que é razão? Razão, gente, lá em matemática, é uma divisão. Você vai fazer uma comparação entre o número que está no numerador e o número que está no denominador. Então, aqui, o que nós temos a ver? A área alagada e a produção, né, da potência. Ah, será que a área alagada aqui, em relação à potência produzida, será que é vantajoso, né? Então, é isso que ele está perguntando aqui. Olha só, e a partir dos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área alagada por potência foi... Então, tá aqui nós temos as opções e nós temos que ver o seguinte, no quadro, a usina de Sobradinho é a que apresenta a maior área alagada. Ó, tá ali, ó, 4.214 quilômetros quadrados de área alagada, é muita coisa, né, pessoal? E também a menor potência, ó, tá ali, ó, 1.050 megawatts. Então, se você pegou ali, ó, uma área alagada, ela é grande e a potência produzida pela usina é menor, então ela foi o que mais onerou o ambiente, ok? Então, desse modo, ela é que causou maior impacto ambiental em relação à produção de energia elétrica por área alagada. Então, tá ali, ó, Tucuruí, se for fazer essa divisão, nessa razão, tem ali, ó, Itaipu, Ilha Solteira e Furnas, né? Então, Furnas só perdeu para quem? Para Sobradinho. Então, nós vamos ficar com a alternativa E, tá bom, pessoal? Então, esse tipo de questão nós podemos resolver dessa forma. É só você pegar aqui, deixa eu voltar no gráfico com vocês, a área alagada e fazer a relação dela com a potência, ok? E o valor que der ali vai corresponder a uma taxa que fala, né, se é vantajoso ou não, ok? Entendido? Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, nós temos o seguinte: uma maior disponibilidade de combustível fóssil, como acontece com as crescentes possibilidades brasileiras, é a fonte de importantes perspectivas econômicas para o país. Ao mesmo tempo, porém, numa época de pressão mundial por alimentos e biocombustíveis, as reservas nacionais de água doce, o clima favorável e o domínio de tecnologias de ponta no setor conferem à matriz energética brasileira um papel-chave na mudança do paradigma energético produtivo. Então, ele fala aqui, ó, ele fala da questão aí, ó, de fontes, né, importantes para a perspectiva do país aqui. E a gente também tem a questão de produção, de pressão mundial, né, por recursos alimentares, combustíveis, ok? Água, né, pessoal? Então, isso tudo faz com que cada país tenha que mudar, né, essa questão de produção aí. Bora ver aqui o que ele está, o comando da questão. No texto, é ressaltada a importância da matriz energética brasileira enquanto referência de caráter mais sustentável. E isso nós vimos lá na nossa aula, a questão dos gráficos. Vocês lembram? Lá no gráfico, se liga aqui em mim, olha só,
Lá no gráfico, pessoal, a gente trabalhou a parte lá, né, dos recursos. Vocês podem ver que tem um gráfico que a matriz de relação de consumo de energia, né? Lembrei, a relação do consumo de energia de fontes renováveis e não renováveis comparada à mundial, enquanto a gente estava com mais de 80%, a mundial estava com menos de 20%, né? Então o Brasil está bem visado em relação a isso daí, ok? Vamos continuar ali na nossa questão. Olha só, e aqui, né, falando dessa importância, é derivada do que, pessoal? Vamos lá. Conquista da autossuficiência petrolífera pela descoberta de novas jazidas? Será? Vamos ver aqui. Expansão da fronteira agrícola intensiva para a produção de biocombustíveis? Superação do uso de energia não renovável no setor de transporte de cargas? Apropriação das condições naturais do território para a diversificação das fontes? E nós temos aqui na letra E, redução do impacto social advindo da substituição de termoelétricas por hidrelétricas. Pessoal, o que nós podemos falar disso daí? Vamos aqui, ó. O Brasil possui um vasto território que oferece boas condições naturais para a implementação de fontes de energia renováveis. O país possui uma grande disponibilidade de quê? De água, radiação solar e vento, o que permite a diversificação das fontes que compõem a matriz energética brasileira. Então, aqui, se nós formos ver, ó, na letra D, o que nós temos? A apropriação das condições naturais do território para a diversificação das fontes, né? E nós falamos em aula também sobre as fontes principais aqui, ó, radiação solar e vento, que são alternativas com custo e impacto bem menos elevado do que outras, e podem aí fazer uma grande produção, tá, na matriz energética. Então vamos ficar com a alternativa D. Entendido, pessoal? Alternativa D, a apropriação das condições naturais do território, como eu falei para vocês, para a diversificação das fontes, aí utilizando as novas tecnologias, tá? Mais uma questão de número 3. Vamos ver o que está dizendo aqui. Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se a escala internacional a política dos 3 R's: redução, reutilização e reciclagem, certo? E aqui o comando da questão está falando o seguinte: um exemplo de reciclagem é a reutilização de, então vamos lá, garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou para refrigerante, latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes, sacos plásticos de supermercado como acondicionamento de lixo caseiro, embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos, garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras. Pessoal, o que nós temos que lembrar? Vem aqui comigo, o que nós temos que lembrar na questão da reciclagem, né? Você tem um certo, por exemplo, um certo elemento ou um certo produto que você tem que extrair, você vai gastar dinheiro para extrair, certo? Você vai gastar muita energia para extrair, correto? E você vai produzir alguma coisa através disso. Lembra que na aula passada nós falamos do exemplo do alumínio? O alumínio, ele é produzido através da bauxita. Ela está no solo, né? E ela não é inesgotável, né? Um dia assim, um dia pode acabar. E para se extrair, requer um recurso elevado e requer energia. Então, o que seria uma alternativa? Você reaproveitar o alumínio para fazer outras coisas. Será que a gente tem alguma alternativa ali correspondendo a isso? Vamos ver? Olha só. Então, ali nós podemos ver o seguinte, pessoal, o termo reciclagem designa o quê? O reaproveitamento de materiais como matéria-prima para a formação de um novo produto, ok? Então, quando se fala qualquer questão dessa daqui, ó, deixa eu voltar, de reciclagem, eu tenho que aproveitar um material para fazer um novo produto. Então, aqui, olha só, garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante. Eu não estou produzindo um novo produto, certo? Sacos plásticos aqui, tanto na letra C
D e E, eu vou pegar o mesmo produto e vou destinar esse produto a outra coisa. A única que fala aqui em questão de pegar como matéria-prima para produzir outro produto é a letra o quê? B, lata de alumínio como material para a fabricação de lingotes. Então, nós temos que lembrar da questão do termo reciclagem, ok? Como eu falei para vocês, a única alternativa que traz o exemplo de reciclagem é a que cita o uso de latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. As demais alternativas apontam exemplos de reutilização de material, ok? Então, nós temos que lembrar que os termos aqui, olha só, que é redução, reutilização e reciclagem, são os 3 R's. As outras aqui, ó, a C, a D e a E, trabalham a parte de reutilizar, certo? Eu vou reutilizar para fazer alguma coisa. Agora, quando a gente fala de reciclagem, a gente vai reaproveitar o produto para produzir um novo. É por isso que nós vamos ficar com a letra B. Entendido isso? Latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. Fechou? Vamos para mais uma questão aqui. Questão 4, olha só, já começa com um desenho, né, pessoal? Então, aqui vocês podem ver, ó, uma indústria, CO2, né, que é jogado aqui na atmosfera. Aqui nós temos aqui, ó, moluscos, íons de carbonato. Aqui nós temos um esquemazinho. E principais afetados, moluscos, mariscos, caramujos e etc., corais, equinodermos, que são estrelas do mar, e micro-organismo com carapaça, né? Então, tudo isso aqui é afetado por algum tipo de poluição, certo? E aqui no comando da questão nós temos o seguinte: o impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado pela... Então, vamos voltar ao desenho. Olha só, emissão de dióxido de carbono aqui, tá certo? Olha aqui o carrinho, indústria, tudo isso trabalha com a queima de gases, né, pessoal, que é lançado aqui na nossa atmosfera, certo? Então, aqui, o que nós temos que procurar nessa questão? Nós vamos ver aquele impacto naquele ambiente ali. Vimos o desenho, então vamos tentar identificar alguma alternativa que corresponda. Vamos lá. Intervenção direta do homem ao impermeabilizar o solo urbano. B. Irregularidade das chuvas decorrentes no fenômeno climático, El Niño. Letra C, queima de combustíveis fósseis, como carvão, o petróleo e o gás natural. D, vaporização crescente dos oceanos devido ao derretimento das geleiras. E, extinção de organismos marinhos responsáveis pela produção de oxigênio. Então, pessoal, nós temos que ver alguma coisa que trabalha, olha aqui, ó, carbonozinho, queima, né? E aqui nós vamos ter o seguinte: como mostrado na imagem, a grande presença de CO2, efeito da queima de combustíveis pela indústria e por automóveis, tem um grande impacto sobre alguns seres vivos marinhos, como moluscos, corais, equinodermos e micro-organismos com carapaça, certo? Então, se nós formos buscar aqui, para se ter ali a emissão de CO2, tem que ter a queima. Qual é a alternativa que trabalha? É a letra C, C de certo, né, pessoal? Queima de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural. Então, vamos ficar com a letra C. E olha só, para fechar, a questão 5. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Então tá aqui a informação, o textinho. Vamos para o comando da questão. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Vamos ver? Redução da utilização elétrica, ampliação do uso bioenergético, expansão das fontes renováveis, contenção da demanda urbano-industrial e intensificação da dependência geotérmica. Aqui nós estamos falando o quê? De energia eólica, né, pessoal? A base de vento. E nós temos que ver o seguinte: segundo o texto, uma empresa fornecerá 230 turbinas para o segundo complexo de energia elétrica à base de ventos. Isso representa o aumento da produção de energia eólica, como eu falei para vocês, que é a energia dos ventos.
que é uma grande fonte de energia renovável. Então vamos ficar aqui, letra C, expansão das fontes renováveis. Fechou, galerinha? Fechando aqui a nossa aula, ó, pré-requisito para a aula 24, assistir a videoaula física, geradores elétricos, tem aqui a duração e tem aqui onde está a aula, tá? Então assistam lá, que na próxima aula nós vamos precisar desse conteúdo. Jovens, vamos ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau!